Shalom, shalom, querida igreja e todos que acompanham o nosso canal. Nós estamos aqui para trazer uma palavra, foi a terceira palavra do tema Porta da Santidade. São 12 portas que Yahvé abre do decreto que Deus nos deu para esse ano, que está em Apocalipse 3, 7, 8, que eu vou ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? E a primeira porta que estamos abordando nesse mês de janeiro é a porta da santidade. A porta da santidade, assim declara aquele que é santo. E esses temas estão sendo abordados direto do culto, porque não tem nada melhor do que estar num ambiente de culto. Mas neste último culto ficou complicado gravar, por isso eu estou aqui para que não se perca nenhuma palavra. Amém? Então, abre o teu coração, vamos orar agora e pedir ao Senhor que possa tocar em cada um e trazer revelação do seu propósito. Bendito Deus, louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos conduz e nos dirige neste tempo tão complicado. O Senhor abre caminhos no deserto deste mundo para nós. E agora eu quero clamar a Ti, que cada um que está linkado ou que vai entrar, que vai se expor a essa palavra, possa recebê-la como palavra que vem do trono e ser transformado pelo Teu querer e pelo Teu efetuar nesses dias. Em nome do Senhor Jesus, daremos a Ti sempre toda honra, toda glória, todo louvor e a nossa adoração. Amém e amém. Amém? Então, o tema Porta da Santidade, hoje eu vou estar aqui abordando, como 1 de Pedro 1, 13 e 16, ele fala para que nós preparemos o nosso entendimento. Então, preparando o vosso entendimento. Na oração de Jesus, será o nosso guia agora, a oração de Jesus que ele fez no Evangelho de João 17. Jesus orou pelos seus discípulos que estavam ali com ele e por todos os outros que viriam. Até chegar a nós aqui, Jesus orou por nós, amém? E aqui, então, pude encontrar alguns itens que falam que nós somos santificados. Nós estamos entrando pela porta da santidade. Então, entrar pela porta da santidade é sermos santificados, ou seja, separados para nos separar a nós mesmos. Jesus disse: por eles eu me santifico. Por Deus, por tudo que ele fez, nós nos santificamos também. E por todos aqueles que são alvo do nosso testemunho, da nossa pregação, também nós nos santificamos. Mas nós não podemos nos santificar a nós mesmos, né? Nós não podíamos nos santificar sem que Deus primeiro fizesse isso. Isso é obra de Deus na nossa vida. Então, como que nós somos santificados? Nós temos necessidade de um Redentor, Jesus. Sem Jesus, sem o Redentor, nós não poderíamos ser separados por nós mesmos, que estávamos perdidos, vendidos ao pecado, né? Ao nosso pecado, perdidos de Deus. E por causa do sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, é que nós fomos resgatados. Glória a Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem fez isso? Quem foi que primeiro nos santificou? Foi o próprio Deus em Cristo Jesus. Ele fez isso por amor, ele fez isso porque Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido, todos nós. Então, o processo de santificação
começa em Deus. Amém? Não começa em nós, aliás, tudo começa nele, tudo vem dele e tudo volta para ele. Então, o que nos santifica, nós vamos ver agora na oração de Jesus, né? Aquilo que nos santificou, aquilo que nos separou para ele, para um segundo momento nós trabalharmos uma santificação pelo Espírito Santo em nós. Então tem uma responsabilidade que é nossa, mas antes dessa responsabilidade que é nossa, Deus, né, fez essa separação, fez essa santificação, buscou um povo para ele, zeloso de boas obras, como diz a palavra. Então, nós vamos ver isso no livro de João, capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Você vai poder lê-la toda, mas agora, para que nós não possamos remir o tempo, nós vamos ponto por ponto. Então, acompanhe. Por favor, abra a sua palavra em João, a sua Bíblia em João 17. Aqui, o que nos santifica? Vamos ver na oração de Jesus. Então, a primeira coisa que nos santifica, que nos separa, é a fé. Amém? A fé que nós recebemos de Deus. É um dom a fé para a salvação, a fé que nos separa, a fé que nos santifica. Em Efésios 2:8 está escrito: porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, né? A graça para a salvação, e isso vem por meio da fé. Isso não vem de nós. Amém? Essa fé que vem de Deus para a salvação, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, a fé que vem para a salvação e que nos separa é um presente de Deus. Nós não produzimos essa fé. Foi Deus quem nos deu. Quando nos inclinamos para ele, ele já vem ao nosso encontro, né? E a fé de Deus, ela nos separa, por ela nos santifica. Em segundo lugar, vamos ver no versículo de 1 a 3, que eu vou ler aqui, do capítulo 17, que diz, Jesus diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha que maravilha, né? A vida eterna que recebemos foi concedida por Jesus, amém? E ele diz que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer na Bíblia é entrar numa intimidade com Deus, num nível de intimidade com Deus. E é isso que também nos santifica. A fé que nos leva ao conhecimento do Pai e do Filho. E o fato de entrarmos nesse nível de intimidade com Deus, foi Deus quem nos chamou para esse nível de intimidade, isso nos separa, isso nos santifica. Então, há a combinação de dois fatores. Primeiro, uma revelação de Deus por meio de Cristo. Deus, o Pai, é revelado a nós por meio de Jesus Cristo. Amém? Jesus revelou o Pai para nós. Jesus disse a Filipe: há tanto tempo estou convosco que você ainda não me tem visto, não me tens visto? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus nos levou a Deus como o nosso Pai. E a segunda vertente, né, combinação o segundo fator é uma rendição nossa, total, a Cristo. Jesus revela Deus e então nós nos rendemos totalmente a Cristo e isto nos santifica. E isso nos separa. É um ponto. Aqui começa esse processo de santificação. Amém?
Aqui nós vamos entrando por esta porta da santificação. Glória a Deus. O terceiro ponto que nos santifica está no versículo de 6 a 8. Acompanha aí. Jesus diz: manifestei o teu amor, o teu nome, àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Aleluia, glória a Deus, né? Eles têm guardado a sua palavra, recebendo como tesouro no seu coração. Todo aquele que abre o coração para receber a pregação da palavra, essa palavra está sendo pregada em todo o mundo, está sendo pregada por todos os meios de comunicação, nas igrejas, em todos os grupos, nas casas. Então, todos aqueles que abrem o coração para receber a palavra são santificados, são separados. Salmo 119, 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, queridos, reconhecer e receber a palavra de Deus no coração, guardar e obedecer a palavra, isto nos coloca num lugar de santidade. Isso nos coloca no lugar de santificação. No versículo 8, ele disse: verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Através de quê? Através da palavra. A palavra de Deus pregada, pela fé recebida, ela nos leva a reconhecer Cristo como Senhor e Salvador e Deus como nosso Pai. Porque essa fé, como eu disse, vem pelo ouvir a palavra. Então, nós somos santificados pela própria palavra de Deus, que entrou em nosso coração e nós a temos guardado. Guarde aí a palavra de Deus no teu coração. Amém? Para você andar nos caminhos do Senhor. Quarto ponto está no versículo 10. E Jesus diz assim: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles, ou seja, nos discípulos, em nós, eu sou glorificado. Aleluia, glória a Deus. A nossa vida em Cristo glorifica o nome de Jesus. A Bíblia diz que nós fomos feitos para louvor da sua glória. Que vocação mais maravilhosa, mais sublime é a nossa, quando nós cremos em Cristo, quando nós nos rendemos ao Senhor, nós carregamos em nós o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Então, a nossa vida de fé, de rendição, glorifica o nome de Cristo e nós somos santificados pela sua santa presença em nós. Amém? 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, ligados com Cristo. Aleluia. Então, nós somos santificados por sua presença em nós. E a nossa vida glorifica ao Senhor Jesus. Nós temos que tomar consciência disso, que nós somos separados, santificados só pela presença do Senhor em nós, porque nós nos tornamos templo do Espírito Santo, como diz a palavra. Então, nós somos já separados, santificados para uso exclusivo do nosso Deus. Aleluia. Quinto ponto está no versículo 14, que diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também
eu não sou. Que maravilha é ter essa consciência. No mundo mergulhado no pecado, em tanta destruição, Deus tirou e está tirando ainda um povo dele, um povo que se chama pelo seu nome. Ele está santificando, preparando esse povo, um povo que é zeloso por boas obras. Amém? Então, nesse versículo 14, ele está dizendo que também concorda com Colossenses 1,13, que diz: ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de justiça, para o reino do seu amor. Quem nos transportou? Deus. O próprio Deus nos tirou do reino das trevas em Cristo e nos transportou para o reino da luz. Então, ele nos santificou, ele nos separou, aleluia, pela fé em Cristo Jesus. Então, nós somos santificados, separados, porque não pertencemos mais a este mundo. A nossa posição, posicionalmente nesse reino espiritual, nós pertencemos ao reino de Deus, não pertencemos mais ao mundo. Todo aquele que vem a Cristo, todo aquele que é selado pelo Espírito Santo, pertence ao reino de Deus e não pertence ao mundo. É Jesus quem está falando. Eu não sou do mundo e eles também não são. Isto quer dizer que nossa posição é de santificados. Por isso, Paulo podia chamar nas suas cartas aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Colosso. Ele dirigia a sua carta aos santos. Por quê? Porque Deus nos santificou. Ele foi o primeiro que nos separou, amém? E nós entramos por essa porta da santidade, porque o nosso Deus fez isso. Nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Glória a Deus por isso, aleluia. Só isso é motivo de um regozijo imenso em nosso coração, né? No 6º ponto, está no versículo 17, que eu vou ler aqui. Leiam comigo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados na verdade. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. E ele é chamado pai da mentira. E hoje nós podemos ver isso de uma forma muito, muito clara, que o mundo é mergulhado na mentira. Mas nós, os filhos de Deus, aqueles que vieram a Cristo, nós nos tornamos filhos da verdade, separados da astúcia da mentira. E isso nos santifica. Amém? Isso nos santifica. Nós recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos dirige a toda verdade. É assim que ele nos guia. Quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. A toda verdade, diz a Bíblia. Então, nós podemos reconhecer onde está a mentira, porque em nós, em Cristo, reside a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem tem Cristo tem a verdade dentro de si. Amém? E nós somos santificados e separados por esta verdade que habita dentro de nós. Aleluia! Nós não temos que seguir mentira nenhuma. Engano, nós vamos reconhecer o engano se nós nos guiarmos pelo Espírito Santo, porque é ele que nos dirige a toda a verdade. E a Bíblia diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Amém? Seja a verdade encontrada no seu íntimo, porque Deus se agrada da verdade no íntimo. Então, fale sempre a verdade, cada um com o seu próximo. Viva uma vida envolta na verdade. Por quê? Porque dentro de nós há a verdade que habita em nós e nos separa para Deus. Amém? 7º ponto está no versículo 20. Vamos ler.
Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Por meio da palavra que eles falarem, isso. Nós somos santificados por meio do nosso testemunho da palavra de Deus. Cada um de nós carrega um testemunho. Atos 1:8 diz: e sereis, essa palavra de Cristo, sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós somos as testemunhas de Cristo andando aqui, somos luzes no meio de um mundo em trevas. Por quê? Porque carregamos em nós o testemunho do Senhor. Amém? Nós não produzimos esse testemunho. Ele simplesmente acontece em nossa vida. Porque Cristo habita aqui. Habita em nós. Porque nós recebemos um novo coração. Porque nós nascemos de novo no reino de Deus. Porque nós temos o DNA do reino de Deus. Amém? Quem fez isso? Foi o próprio Deus. Ele que nos separou. Ele nos deu um testemunho de Cristo. E nós carregamos esse testemunho em nós. Amém? Ele acontece em nós. Provérbios 3:6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Todo isso quer dizer, todo o tempo o Senhor caminha conosco, todo o tempo da nossa vida, desde que acordamos até quando dormimos, e a Bíblia diz que até durante a noite o nosso coração nos ensina, né? Então, o Senhor está conosco e nós podemos reconhecer a sua mão sobre a nossa vida. Amém? A sua presença em todas as circunstâncias que nos envolvem. E por isso nós devemos conservar, primeiro, o temor a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Segundo, o amor à palavra de Deus. Amém? O amor à palavra, o amor aos ensinos, o amor aos mandamentos, o amor às promessas, que é o que compõe a palavra de Deus, né? Mandamentos, promessas, princípios, o amor ao ensino do Senhor Jesus. Ame a palavra, se achegue a ela, deixe que essa palavra entre como água dentro do seu coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos conservar o amor à palavra e também o fervor ao Evangelho. O fervor ao Evangelho, o que é o Evangelho? São as boas novas. O fervor pela proclamação das boas novas, que é Jesus Cristo, Messias, que veio ao mundo, Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Olha que maravilha! Toda a obra redentora do Senhor pela humanidade. O amor ao Evangelho que Cristo fez por nós. Então, isso nós devemos conservar. O temor a Deus, o amor à palavra e o fervor ao Evangelho. Isso é o testemunho que está dentro de nós. Amém? Esse testemunho nos faz apegados a Cristo e estarmos apegados ao Senhor. Nós somos santificados. É uma posição de santificado. Este é um lugar de segurança para nós, junto ao Senhor. Amém? E somos separados por causa do testemunho que carregamos em nós. No 8º ponto, versículo 21 e 22, que diz: a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Amém? Então, o que nos santifica? Somos santificados quando vivemos a unidade que recebemos em Cristo. Aleluia. Somos separados quando essa unidade ela é manifestada em nossa vida,
em nossa comunhão, que eles sejam um. Nós somos aperfeiçoados, diz a palavra, em santidade, por meio da unidade que nós temos em Cristo e que nós temos uns com os outros. De fato, Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. Este amor de Cristo, o amor de Deus derramado em nosso coração, que nos faz uns com os outros. E a unidade com Cristo e uns com os outros nos separa, nos santifica. É uma posição de glória aonde somos aperfeiçoados e separados para o Senhor. Glória a Deus. 9º ponto, versículo 23. E eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Somos santificados no amor de Deus por nós. Ai, que grande amor. Que grande amor é esse de dar a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por nós. E ele disse aos discípulos e disse para nós, já não te chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. E ele provou o seu amor por nós, quando ainda pecadores, ele morreu pelos nossos pecados, para que o mundo conheça que tu os amaste como também amaste a mim. Então, essa posição desse amor de Deus, Deus é amor, né? O amor de Deus em Cristo por nós nos põe numa posição de santificados. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Jesus morreu por toda a humanidade. Mas quando nós abrimos o coração e recebemos o amor de Deus em nós, isto nos coloca na posição de santificados. Amém? De separados para Ele. João 12 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Separados para Ele, santificados para uso exclusivo do Senhor. E 10º ponto, versículo 25 e 26, diz, Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. 10º ponto, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Nós somos santificados pelo conhecimento do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oséias 6,3, Deus diz, conheça-me e prossiga em conhecer-me. Conhecer na Bíblia é entrar em intimidade com o Senhor. E o Senhor nos convida a mergulhar nessa intimidade, a mergulhar fundo no conhecimento do Senhor, no conhecimento da Bíblia, da sua palavra, porque Deus é a sua palavra, o seu nome é a sua palavra, ele elevou acima de tudo, e isso é intimidade. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nós somos santificados por esse conhecimento, por essa intimidade que o próprio Deus nos chamou para ter com ele. Então, queridos, quando entramos pela porta da santidade, na verdade, é uma resposta ao que Deus já fez. Amém? É uma resposta a tudo quanto de maravilhoso Ele já fez para nós, que Ele mesmo já nos separou. Então, pelo que Ele fez em Cristo, nos tomando para Ele, nos separando para um relacionamento com Ele,
pelo lugar aonde ele nos colocou, a posição que temos em Cristo, assentados nos lugares celestiais, com Cristo Jesus, como diz a palavra, na posição de mais alta autoridade. Ele que fez isso. Porque estamos colocados nessa posição de santos com Cristo. A pergunta é: que pessoas nós não devemos ser em resposta a esse tão grande amor? Por causa dessa posição que o Senhor nos colocou, é que nós podemos levar essa santidade para a nossa prática de vida. Amém? Agora, é uma decisão, porque Deus fez isso, derramar em Cristo para toda a carne, para toda a humanidade. Ele está nos chamando para nos separar para Ele, para nos santificar para Ele. Isso depende de uma resposta. A resposta é aquela que eu falei no início sobre a resposta, né? A combinação de dois fatores. Uma revelação de Deus por meio de Cristo foi o que ele já fez. E agora, é uma rendição nossa total a Cristo. É a nossa resposta. Que em Cristo Jesus você possa receber essa oferta de Deus, de te separar do mundo, do pecado, da carne, do diabo, de te arrancar da condenação eterna, de purificar pelo sangue de Cristo o nosso coração, a nossa vida, nos lavar pela água pura da sua palavra e nos trazer para viver eternamente diante dele, o Santo. Que essa palavra possa frutificar profundamente no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Você possa compreender a altura, a largura e a profundidade deste grande amor de Deus que foi derramado por Cristo Jesus sobre nós. Amém? Vamos orar? Senhor bendito, a tua palavra é espírito e vida, e só o Senhor pode produzir no coração de cada um que se abre para receber a tua vida, Senhor, o teu poder, pela unção do Espírito Santo, quebrando todas as fortalezas da mente, das emoções, todo o impedimento, todas as muralhas, em nome de Jesus. Guarda cada um, meu Deus, pela tua palavra, e os leva à santificação, à separação e a te conhecer como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Muito obrigada por esse momento maravilhoso de poder ministrar a tua palavra. A te damos toda a honra e toda a glória, abençoando cada um daqueles que receberam, suas famílias, sua vida, trabalho, saúde, tudo que diz respeito, em nome de Jesus. E tudo quanto o Senhor desejou fazer, se cumpra perfeitamente, para a glória do teu nome. A ti toda a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, amém. Queridos, dê um like, se inscreva no canal, distribua essa palavra, porque a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar e está bem perto disso. Passe para quem você sabe que precisa, todos precisam, em nome de Jesus, ajude a impulsionar, né, a pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe profundamente. Também pode nos visitar, porque passa aí o endereço, se você estiver aqui na cidade, Nova Friburgo, ou nas imediações, nós teremos muito prazer em te conhecer e em te receber. Que Deus te abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê shalom, shalom, shalom. Amém. E até a próxima.